Perfeito. Agora está gravando, então vamos dar início. Antes de tudo, então, dou novamente as boas-vindas a todas e todos. A nossa quarta oficina de ação em governo aberto, né? A gente vai trabalhar o desafio de difundir e fortalecer a educação ambiental na cidade de São Paulo e olhar para, né, o desafio de articulação das ações de educação ambiental na cidade. Antes de tudo, a gente solicita que, por favor, vocês preenchem o formulário de presença. É muito importante para a gente ter uma mensuração, né, do público participante e também para a emissão de certificados posteriormente à participação na oficina, né? Então, o formulário está disponível em QR Code na tela, mas também foi encaminhado no chat para todos aqueles que preferirem clicar no link e preencher. Então, para além do tempo que eu estou deixando aqui disponível na tela, ele também está disponível no chat. A oficina ela está sendo gravada, né? Essa gravação tem como objetivo dar transparência ao processo que está sendo aqui discutido e depois vai ficar disponível no YouTube de Governo Aberto. E além disso também serve como matéria-prima para a gente não perder as discussões que vão estar acontecendo aqui. Então, né, sua presença na reunião implica que você está de acordo com a sessão de imagem e voz, a gravação para fins institucionais dessa oficina. Antes de tudo, a gente vai passar um pequeno vídeo, né? A ideia desse vídeo é explicar um pouco o que que é o plano de ação, o que que é governo aberto e como chegamos até aqui, né? Então, qual que é o objetivo dessa oficina? E depois a gente vai introduzir um pouco essa primeira oficina temática, o tema que a gente vai estar trabalhando, educação ambiental, né? A gente tem a Isabela Pessoni, que é da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, da Uma Paz, para falar um pouco. E depois a gente vai explicar um pouco como vai ser a metodologia, como vai ser a dinâmica dessa oficina, tudo bem? Então, a gente vai agora para o vídeo. Acredito que todos conseguem escutar. Não, Bruno, acho que Não Não, estou. tava. não tá saindo som? Espera aí. Deixa eu. Ele está sem áudio aqui. Perfeito. Eu vou compartilhar de novo. E agora eu acho que agora. Agora vai. Obrigado, Leandro. Agora vai. Olá, a Coordenadoria de Governo Aberto da Secretaria Especial de Relações Institucionais deseja boas-vindas às oficinas do quarto Plano de Ação em Governo Aberto da cidade de São Paulo. São Paulo é uma grande cidade, e grandes cidades possuem grandes desafios. A Prefeitura Municipal de São Paulo quer enfrentar estes desafios com transparência, inovação e o principal, participação social. O seu papel é fundamental para construirmos uma cidade mais justa para todos. Por isso, hoje, convidamos você para exercer a sua cidadania através de uma missão especial: elaborar soluções para os desafios do quarto Plano de Ação em Governo Aberto da cidade de São Paulo. Mas antes, vem que vamos te explicar o que você precisa saber para participar. Mas o que é governo aberto? São Paulo é uma das cidades pioneiras na agenda de governo aberto e integra a Parceria Internacional para Governo Aberto, a Open Government Partnership, desde 2016, reforçando o compromisso da cidade com a construção de cidades mais transparentes, democráticas e participativas. Nosso objetivo é tornar aberto o ciclo de políticas públicas, fortalecendo os espaços participativos e garantindo a colaboração entre os cidadãos e o poder público. Ou seja, governo aberto é uma ponte entre sociedade e governo, e é a partir de um plano de ação em governo aberto que iremos construir parte desta ponte. Mas o que é um plano de ação? Atualmente estamos no quarto plano de ação. Um plano de ação é um instrumento que possibilita desenvolver soluções de desafios complexos da cidade, através da colaboração entre poder público e sociedade civil, ou seja, quem vive a cidade. O plano de ação é gerido e elaborado pelo Fórum de Gestão Compartilhada, formado por secretarias e organizações da sociedade civil, com o objetivo de promover um espaço de diálogo e diversidade de perspectivas. Todo esse processo é elaborado de forma coletiva. Após um mapeamento, chegamos a 4 desafios que foram priorizados pela população na etapa de votação do Participe Mais. Não participou do processo de votação? Sem problema, cidadão. Agora é hora de participar. Transforme suas ideias em ação.
Para chegar até aqui, a Coordenadoria de Governo Aberto, junto com o Fórum de Gestão Compartilhada, articularam, junto às secretarias municipais, a identificação de possíveis desafios que poderiam ser enfrentados a partir de princípios de governo aberto. O resultado dessa consulta pública trouxeram os seguintes desafios: difundir e fortalecer a educação ambiental na cidade de São Paulo, monitorar e avaliar o alcance do Plano Municipal pela Primeira Infância, o PMPI, aprofundar a participação social no planejamento da mobilidade urbana, ampliar a transparência de dados sobre obras públicas, para juntos trabalharmos em um processo de cocriação e compartilhar possíveis soluções para cada um deles. Queremos te ouvir! Por isso, contamos com vocês para cocriar caminhos e soluções que orientam a atuação da Prefeitura na construção de políticas para a nossa cidade e torná-la cada vez mais aberta, participativa e transparente nos próximos anos. Vamos lá? Perfeito. Após essa pequena apresentação, né, eu passo a palavra agora para a Isabela Pessoni, que é da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, vai apresentar um pouco, né, o que é educação ambiental, o que é o Plano Municipal de Educação Ambiental, e dar uma base para a gente discutir os desafios que esse plano tem. Então, Isa, por favor, a palavra é sua. Fica à vontade. Obrigada, Bruno. Boa noite. Acho que a ideia aqui é dar um panorama, então, sobre a educação ambiental, né? De pensar de que forma a educação ambiental está estruturada aqui em São Paulo. Eu vou compartilhar aqui no chat, acho que, se for possível, o link da nossa página do Plano Municipal de Educação Ambiental, com alguns materiais, alguns documentos que são norteadores para pensar a educação ambiental aqui no município de São Paulo. A gente tem algumas diretrizes, né? Então, todo o nosso trabalho aqui na coordenação, eu vou me situar primeiro, né? Eu estou falando do lugar da Coordenação de Educação Ambiental, conhecida aqui também como uma PAS, que é esse equipamento público que leva a educação ambiental para a cidade de São Paulo, e é uma coordenação vinculada à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. A gente está num processo de descentralização das nossas ações, então aqui na coordenação a gente está estruturado de uma forma para pensar a política pública de educação ambiental e também nesse lugar de difundir e de levar. Então a gente funciona também nesse lugar de pensar a política pública, mas também como órgão executor. Nosso principal equipamento hoje é uma PAS, né, que fica aqui no Parque Ibirapuera, nossa sede, mas a gente tem outras unidades que já estão em funcionamento, que é a Uma Paz Carmo, a Uma Paz Bispo, a Uma Paz Previdência, além dos planetários. Então, a gente tem o Planetário do Carmo e o Planetário do Céu Parelheiros e a Escola de Agroecologia de Parelheiros. Além disso, a gente tem a previsão de até 2028, né, até o final dessa gestão municipal, ampliar para mais 3 equipamentos. Então, a gente vai ter uma PAS em todas as macro-regiões da cidade de São Paulo. Então, a gente vai ter na Luz, em funcionamento a da Zona Norte, e mais uma unidade também no Morro do Cruzeiro, que é uma unidade de conservação. Bom, trazendo esse panorama, né? A gente tem aqui na coordenação, o nosso trabalho ele é orientado pelas diretrizes em níveis federal, estadual e municipal. E aqui, especificamente, a gente tem o Plano Municipal de Educação Ambiental, que a gente chama de PMEA. Ele é um plano que está estruturado em objetivos, metas e estratégias para pensar a educação ambiental aqui em São Paulo durante 10 anos. Então, ele tem uma temporalidade, é um plano decenal, e ele tem essa temporalidade de 24 a 33, né, ao final de 2033. E esse documento, que é, inclusive, que eu compartilhei aqui com vocês, né, no chat, vocês podem acessar, ele traz diretrizes, ele traz esse conceito de educação ambiental crítica e cultura de paz, que é a educação ambiental que a gente acredita e que também é o grande norteador
das outras legislações, né? Então, quando a gente fala em educação ambiental crítica, a gente está falando de uma educação ambiental que ela vai para além do indivíduo. Então, a gente, claro, tem que repensar a nossa forma, trazer essa ideia de uma conscientização, né, da população para repensar a sua forma de interagir com a natureza, de repensar as suas atitudes, as suas ações, mas também pensar de que forma, que sociedade que a gente quer construir, né? De que forma a gente consegue trazer o meio ambiente, trazer a cidadania ativa, de que forma a gente consegue realmente pensar numa sociedade que seja mais justa e mais sustentável. Então, esses são os nossos grandes valores. E e aí, esse documento, se vocês acessarem, né, o PIMEA, ele é um documento com 400 páginas. E aí a gente tem o desafio de traduzir todos esses conceitos, né, em algo que seja tangível, algo que seja possível de realizar. E aí veio o nosso desafio, e que a gente publicou recentemente, o nosso plano de ação 2025-2028 do Plano Municipal. Então, esse plano de ação foi lançado agora, no início do ano, né, mês passado, e ele traz para a gente um conjunto de ações, ele está estruturado em 134 ações estratégicas, de como efetivamente cada órgão da prefeitura, sociedade civil, cada ente, né, da sociedade consegue se envolver nas ações de educação ambiental. Então, esse plano ele veio para dar essa concretude, para trazer algo que seja mais tangível, sair um pouco, né, da conceituação das nossas ideias e ver o que é possível de fazer. Então, acho que esse é o nosso grande norteador hoje. Obrigada, Bianca, por compartilhar aqui o e-book, né? O nosso plano de ação é um documento bem bonito. Ele tem um convite também para as pessoas interagirem, né? Teve a participação de 25 secretarias, que é um número bastante expressivo e mostra, né, como que a a agenda da educação ambiental, ela não é um assunto só que é transversal às políticas públicas de maneira geral. Ele é estruturante. Então, quando a gente vê a participação de 25 secretarias, então a gente tem aqui secretaria de governo, a gente tem saúde, a gente tem assistência, a gente tem cultura, a gente tem mobilidade, a gente tem transporte, a gente vê que a educação ambiental ela é estruturante, é uma política pública estruturante. Então, esse foi o nosso grande desafio nesse documento, e é um convite para que a sociedade civil também se engaje nessas ações e veja de que forma elas podem contribuir com a educação ambiental na nossa cidade. Acho que a gente tem questões que são bem emergentes, né? Em São Paulo, a gente está falando de um processo de mudanças climáticas, alguns já chamam, né, de emergências climáticas. Então, que caminhos a gente pode construir para enfrentar essa situação? E acho que trazendo um pouco, né, para o desafio aqui dessa oficina a gente sabe que um dos nossos grandes desafios é realmente chegar nos territórios. A educação ambiental ela não se pode fazer de uma forma centralizada aqui nos nossos espaços. A gente entende que a educação ambiental se faz prioritariamente nos territórios. E a gente sabe que existe uma gama aí de atores, de sujeitos, de organizações, de pessoas que estão fazendo educação ambiental. Então, de que forma a gente consegue trazer todas essas pessoas para a conversa, de que forma a gente consegue unir todo mundo, né, e alinhar todas essas ideias. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, é o que a gente traz aqui, né, essa desarticulação das ações de educação ambiental na cidade de São Paulo, que é pensar que a gente tem diversos atores aí pensando a educação ambiental, fazendo coisas no seu território, no seu bairro, na sua comunidade, de que forma a gente consegue unir todas essas pessoas, conversar com todas essas pessoas,
e aí fazer esse engajamento entre pessoas, universidades, o poder público, sociedade civil como um todo. A gente acredita muito na educação ambiental como uma ferramenta de transformação social, então a gente não consegue imaginar uma sociedade mais justa, mais equitativa e mais sustentável, se não, se não for por esse caminho, né? Então, de uma construção coletiva. E acho que esse tem sido o nosso grande desafio, colocar todo mundo para sentar junto, conseguir mapear todas essas ações, e formar uma grande rede, né, de educadores ambientais que estejam aí alinhados com essa transformação social e ambiental. Acho que no geral era isso. Não sei, Bruno, se aqui tem o que é o plano municipal, então acho que já traz, né? Eu já trouxe um pouco que o plano municipal ele traz essas grandes diretrizes e a conceituação da educação ambiental que a gente trabalha aqui na coordenação, que é a educação ambiental crítica, tendo como valores que se alinha também com os valores, os pilares de governo aberto, né? De participação, diálogo, transparência. E uma das nossas grandes metas é ajudar a criar e fortalecer uma rede de educadores socioambientais em São Paulo. Isso está posto como uma das nossas ações também no Plano de Ação 2025-2028. Acho que eu já tinha falado sobre isso, né? Que a gente tem as nossas grandes diretrizes, então a gente tem a lei federal, a gente tem a lei estadual, e aí trazendo aqui localizando, né, trazendo aqui para o governo local a Lei Municipal de Educação Ambiental, que é de 2014, e acho que traz essa reflexão, né, de que não é só aprender sobre a natureza, mas de que forma a gente participa. A gente traz muito essa ideia da integração, né, de que somos parte. Não tem como pensar uma sociedade que esteja desconectada do cuidado com a natureza, com o meio ambiente e com as nossas relações sociais também. Muito obrigado, Isabela. Bem, pessoal, agora eu vou explicar um pouco como é que vai funcionar a metodologia da oficina, né? A gente vai trabalhar aqui uma metodologia dinâmica chamada árvore de soluções, baseada em árvore de problemas, né? Então, a ideia é que a gente tenha uma discussão fluida de desafios, pensando estruturalmente, né? Então, a árvore de problemas ela vai trazer de uma forma ali, digamos, de consequência, né? O desafio que a Isabela trouxe aqui da desarticulação de educadores ambientais na cidade de São Paulo, a gente pensando por quê, né, qual que é a raiz dessa questão, o elemento-chave, né, que a Isabela trouxe e quais são as consequências disso. E a ideia é que a gente reflita aqui construindo uma árvore de soluções. Então, como é que a gente resolve aqui, né, o que que a gente precisa fazer, como a gente precisa fazer, e o que que a gente espera que sejam resultados a partir das nossas ideias que a gente vai trazendo aqui. Nenhuma ideia é certa ou errada, então fiquem à vontade para contribuir da forma que vocês acharem melhor pelo chat, abrindo o microfone, então todo mundo convidado, né? A Isabela está aqui como nossa especialista no tema, então se surgir uma dúvida também, ela pode esclarecer. Para a nossa atividade, a gente vai ter um mediador, né? O mediador é o Roberto, da Casa Civil, então ele vai fazer algumas perguntas provocadoras, vai conduzir um pouco a discussão. A gente vai ter um relator também, que é a Patrícia Marques, da Casa Civil. O relator é aquela pessoa que vai tomando notas também, então além de gravar, a gente tem uma pessoa que vai tomando notas para que a gente não perca nenhuma contribuição, nenhuma ideia, porque todas essas ideias vão ser fundamentais depois para a gente construir, né, o compromisso, né, como o vídeo apresenta, daqui vão vir soluções, essas soluções vão se transformar em compromissos, em marcos, né, ou seja, entregáveis ali, políticas públicas que vão compor o nosso plano de ação em governo aberto no futuro, né, então a ideia é que não se restringam, porque depois a gente vai ter uma discussão, né, sobre as contribuições de vocês para a gente construir os compromissos. A metodologia da oficina, então, a gente já tem uma árvore pré-montada, né? Essa árvore ela é fruto de uma longa discussão entre poder público e sociedade civil,
né? Então, que a gente fez um processo de mapeamento de desafios, a gente fez uma análise desses desafios, a gente fez uma ampla discussão com as organizações da sociedade civil, né, que compõem o Fórum de Gestão Compartilhado, com as secretarias, a gente chegou a esse modelo de árvore de problemas, né? Então, a gente tem como causas, 3 causas, né? Uma delas é a inexistência de instrumentos que facilitam a participação social. Aí a gente tem uma outra causa, que é a dificuldade de identificação das demandas da população. E a gente tem uma terceira causa, que é a não incorporação da população adulta diretamente afeta nessa questão. Opa, peraí, que esse é o da primeira infância. Tá trocado a árvore de problemas. Peraí, gente. Deixa eu abrir aqui a árvore no seu modelo original para facilitar. Aqui tá mais fácil porque aquela árvore é de outra oficina. Mas vamos lá. Então, como problema principal da árvore, a gente tem a desarticulação das ações de educação ambiental. E como causa, a gente tem 3 causas, né? Uma primeira causa é a limitação da articulação entre diferentes atores envolvidos com a educação ambiental na cidade, né? Então, a gente tem uma outra causa que está relacionada a essa primária, né? Essa causa mais profunda da raiz, que é a escassez de recursos para difundir e fortalecer a educação ambiental. A gente tem uma outra causa também ligada a essa causa mais profunda, que é a escassez de espaço permanente de cooperação entre atores e organizações. Isso leva ao nosso problema principal, que é a desarticulação das ações de educação ambiental. E aí, como consequência, nós temos um alcance reduzido das ações ambientais, né, que a Isabela trouxe, que é estruturante, então precisa estar em todos os espaços. A gente tem uma limitação à multiplicidade de iniciativas bem-sucedidas em outros territórios da cidade, obstáculos à troca de experiência e construção de parcerias com organizações da sociedade civil, terceiro setor, setor privado, e uma desconexão das diferentes políticas públicas com a pauta de educação ambiental, que, né, é idealmente estruturante com todas essas políticas públicas. Então, essa árvore é nosso guia, e a ideia é que, olhando para essa árvore, a gente proponha soluções para a gente construir nossa árvore de soluções, né? Então a gente vai estar tomando notas de todas as contribuições que vierem, sejam por microfone, sejam por chat, e aí a nossa árvore de soluções ela está estruturada em 3 camadas, né? Sendo a primeira o que podemos fazer, né? Então o que nós podemos fazer para resolver essas causas raízes, como queremos fazer isso, como podemos fazer isso, né? Que vai estar no tronco e esse conjunto de ideias então vai ser o conjunto núcleo. E aí, fazendo isso, o que que a gente espera alcançar? Né? Então, como é que a gente consegue fazer uma positivação do que aparece aqui? Caso vocês identifiquem algum outro problema que não esteja aqui, a gente também pode colocar como uma causa ali que não foi mapeada no começo para a gente discutir futuramente, mas o foco da oficina é a gente discutir esses elementos. Né? Então, acho que se alguém ficou com alguma dúvida, a gente está à disposição, mas agora eu passo a palavra para o Roberto, que vai mediar essa discussão e gerar aí as perguntas provocadoras para as contribuições virem. Muito obrigado novamente pela atenção. Boa noite, obrigado, Bruno. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos Boa noite. e obrigado pela participação, disposição, disponibilidade de vocês. Essa é a ideia, né? Essa disposição, essa disponibilidade do pessoal, das pessoas todas, porque a oficina é um espaço de escuta, né? Essa é a ideia das oficinas aqui de Governo Aberto e outras oficinas da Prefeitura, poder ouvir, discutir e ter essa participação social. O desafio aqui não é criar nada do zero, né? É justamente olhar para aquilo que já está identificado, quais são os problemas que foram apontados nessa árvore de problemas e trazer aí ideias para serem formatadas aí essas ações de o que podemos fazer, como podemos fazer, e que esperamos alcançar com essa árvore de soluções. Só que trazendo um contexto geral, né, que é o desafio, né, o problema identificado no desafio, a desarticulação das ações de educação ambiental na cidade de São Paulo, em que a temática, né, o tema que foi dado para o desafio é difundir e fortalecer a educação ambiental na cidade. Como a colega Isabela comentou, né, tem essa política ambiental, ela não é uma política sazonal, não é uma política por tempo determinado ou por uma região determinada, é uma transversalidade dentro das políticas públicas da prefeitura
essa transversalidade integrando as diversas secretarias, né? Por isso que o PMEI aí tem a participação de 25, né, Isabela? 25 secretarias aí nomeadas. Então, mostra a importância dessa política pública e trazer a participação de vocês é suma importância. Só algumas observações aqui que eu fiz uma anotação. O sentido das árvores, né? A árvore de problemas, ela já está, a gente parte desse ponto, né? Que ela já está construída porque foram problemas identificados pela própria secretaria, pela parte técnica da secretaria. E a ideia é poder montar essa árvore de soluções, construindo coletivamente com a participação de vocês. Ela nasce dessa diversidade de olhares, né? Justamente quando a gente está dentro de uma secretaria, está envolvido com o trabalho, a gente tem aquela visão daquele problema, daquela solução, mas ouvir e poder ter essa participação de vocês, trazer outros olhares, é o grande objetivo dessas oficinas. A ideia aqui não é avaliar se as ideias para as ações serem tomadas são certas, são erradas, mas sim identificar essas ações do que fazer, como fazer e o que queremos alcançar. Tá? Na prática, assim, não vou ficar comentando direcionamentos, até para não colocar nenhum viés da minha parte ou direcionar qualquer tipo de ação. A gente quer tentar entender com as palavras de vocês e buscar essas ações para poder implementar no nosso desafio a ser entregue com um plano de ação em governo aberto, né? O quarto plano de ação em governo aberto. Então, fiquem à vontade para começar a falar, começar a digitar no chat. Eu vou, conforme vocês forem dando as ideias, seja aí o que podemos fazer nas ações, né, para as raízes aqui da árvore de soluções, para essa construção, como queremos fazer aí dentro do tronco, ou o que esperamos alcançar, que são já olhando aí para a copa da árvore. Eu vou anotando aqui nos post-its, eu vou colocando dentro desse Canva aqui, desse projeto Canva nosso. Acho que alguém levantou a mão aqui. Pode falar. Opa. Olá, boa noite. Boa noite. Retorno. Deixa eu só tirar o retorno aqui. Não sei se vocês conseguem me ouvir bem. Sim. Bom, Perfeitamente. é que desculpa ter levantado a mão um pouco precocemente, assim, mas eu aproveitei ali porque eu já tenho algumas ideias que a gente já vinha discutindo. A gente que eu falo, eu sou estudante da USP, né? Deixa eu me apresentar, sou Leandro, sou estudante de Educomunicação. Hoje eu sou bolsista do Núcleo de Políticas Públicas da universidade. Então, a gente tem algumas ações em uma escola, em uma única escola municipal, que a gente oferece algumas oficinas lá. Então, a ideia de ter um espaço municipal, né, da prefeitura, que possa ser aberto à comunidade para ter discussões ali que sejam da importância dessa comunidade, acho que seria legal, né, de o que podemos fazer. Aquilo que o Roberto comentou, né, não é reinventar a roda, mas é trazer ali soluções que a gente já tenha, práticas e, assim, dá super certo. Então, assim, é uma coisa que nessa escola, que é o Filó Gonçalves, que é uma escola ali de Perus, na região noroeste ali da cidade, a gente leva algumas oficinas para essas escolas, e com diversas temáticas, racismo ambiental, questão de ter um lixão a céu aberto ali, o quão prejudica a comunidade. Então, o que prejudica, né, a comunidade ali com esse lixão. Então, assim, são alguns pontos que a gente consegue trazer para a comunidade e a participação dessa comunidade. A gente tem um horário que é da meio-dia a 1h30 para ter essas oficinas. Então, é um horário meio PEI ali, né, daquela educação integral. Mas trabalha com as crianças e no final de semana a gente consegue levar alguns pais, alguns familiares, né, responsáveis para a gente trabalhar essa oficina. Não é nada muito grande, é abrir uma sala de aula ali, justamente para ter essas discussões e justamente evidenciar o que eles fazem. Porque como lá tem um espaço que tem plantio, tem horta, a gente planta girassóis, leva diversas sementes para fazer plantios lá. Então, a comunidade engaja bastante. Então, é ter essa ação mais próxima da comunidade, nem que seja
plantar, como a gente fazia quando criança, em vasinhos de chambinho, né, daqueles de Danone, mas é justamente ter essa ação de que eles possam levar para casa uma ação física, que é, pô, esse plantio de árvore pode melhorar esse ambiente que não tem árvore na rua, não tem espaço público, não tem praça. Então, como ter uma região mais verde? Então, como podemos fazer? É justamente aproveitar os espaços públicos que eu não digo que são fáceis, né? Porque tem todo um trabalho de articulação que precisa ser feito, mas é justamente aproveitar esses espaços para que a gente possa levar essas oficinas para determinados territórios, que eu acho que cada território tem a sua demanda. Então, é trabalhar esses pontos dentro desses territórios que já existem e que a comunidade já sabe que é um ponto de fomento de conhecimento, de trocas, enfim. E como podemos fazer? Foi justamente fazer essas oficinas, né? Identificar ali qual é a demanda daquela comunidade e aí trazendo essas oficinas. E alcançar o quê? O engajamento da sociedade, justamente com a pauta, né? Ter uma difusão daquela pauta, para que não só a comunidade, não fique restrito só à academia ou só em determinados nichos, mas que a comunidade que de fato seja impactada, que vivencia aquilo, né, seja de fato impactada pelos resultados daquelas ações, que por menor que seja, são locais, mas é aquilo, né, pensar local para agir globalmente, né, então ter essa ação, esses 3 pontos. Aí eu não desculpa, acho que eu falo um pouco demais, mas essas ações ali só para deixar um pouco mais claro. O que a gente já vem fazendo, e é bem isso que o Roberto falou, eu adorei quando ele falou isso, porque a gente fica com receio de como que eu vou ajudar, o que que eu vou fazer, mas é justamente fazer o que já está sendo feito de uma forma mais, eu digo mais personalizada, mais identificada para aquele público, sabe? Mais nichada. Então é isso. Um pouquinho. Aí, se puder, depois eu compartilho com vocês o que a gente já tem, para vocês verem o que dá para ser aproveitado, o que não. E é legal a gente ter essa troca de ações, né? É Obrigado, isso. Leandro. Leandro, parabéns, parabéns, obrigado. É muito produtivo e muito, nossa, foi um conteúdo Sem assim áudio. excelente. Tá me Ah, eu tô ouvindo? sem áudio. Ah, tá me ouvindo agora? Agora sim. Parabéns, foi enriquecedor aí a sua experiência, né? Principalmente nessa vivência dos programas que estão sendo realizados hoje na escola. É bem essa ideia mesmo, né? De conseguir fazer essa conexão ponta a ponta, né? Pensar nessa geração de valor mesmo. Que aí, né, trazendo nisso, todo nesse conteúdo que você trouxe para nós aqui, né? A gente fez algumas anotações aqui de aproveitar os espaços públicos para as oficinas que sejam levadas a determinados territórios, né? E isso como o que podemos fazer, né? Ou até o que o que podemos fazer são essas ações próximas das comunidades e como podemos fazer é aproveitar os espaços públicos para levar essas oficinas para mais próximo das comunidades, né? Olhando para isso, a gente pode colocar assim alguma pergunta para olhar para a árvore de problema, né? O que que isso responderia, o que que isso ajudaria, mitigaria um dos problemas na árvore de problemas aqui, que queria fazer um pouco esse engajamento aqui de vocês, pensando para a árvore de problemas, o que que essas ações, né, o que o Leandro trouxe, tanto no que podemos fazer e como podemos fazer, e eu alcançar, né, como resultado aí, o engajamento das pessoas de uma forma global, o que que isso conseguiria resolver aqui para a nossa árvore de problemas, né, trazendo como uma solução aí que ele já comentou. Pode falar, Bianca. Só trazendo aqui o que a Alessandra colocou no chat, ela escreveu hortas comunitárias, projetos de reciclagem, transformar áreas em jardins comunitários. São excelentes pontos, né, para a gente colocar.
Sim, eu coloquei esses porque são assim, já é feito aqui no bairro onde eu moro, né? Na escola do meu sobrinho tem horta comunitária, e em volta, assim, nos espaços tem jardim, os vizinhos cuidam. Então, acho que são iniciativas que fazem, é pequeno, mas faz a diferença. Obrigado, Bianca. Muito bom também. Certamente, Alessandra. Obrigada. Bruno? Então, acho só eu observador, mas também aqui, né, contribuindo um pouco. Acho que é muito interessante a contribuição do Leandro, né, porque a gente olha um pouco para essa escassez de espaços, né, e você criando o espaço na comunidade ali, atendendo e trazendo essas oficinas, você cria um espaço que não é necessariamente aquele espaço institucional da prefeitura, mas é um espaço ali de convivência, de compartilhamento entre as pessoas, né, e de educação ambiental e de comunicação, então, que você aprende na prática. Então, eu acho que é interessante esse elemento de você ter essa rede, né, de projetos que podem ser articuladas, podem ser ampliadas, né? Então, esses vários locais que atingem o global, e você está criando esses espaços que eles garantem um grau de permanência, né? Ali você cria uma cultura que ela se retroalimenta. Então, eu acho que é interessante, olhando para essa causa, pensar nas contribuições que vieram. Estou fazendo aqui algumas anotações na árvore de soluções, mas podem ficar à vontade para abrir o microfone, dar mais ideias, comentar. Não fiquem acanhados, não. O microfone é de vocês, o chat é de vocês. A gente está aqui para ouvir e conversar mesmo. Podem ficar à vontade, tá? Para ir colocando, enquanto a gente vai digitando aqui também. E pode ser no chat, pode ser por microfone. E a ideia, assim, só colocar mais uma pergunta provocativa, assim, como, por exemplo, essas ações, né, de o que podemos fazer e como podemos fazer, como isso poderia funcionar na prática, né? Como seria visto pela secretaria, visto pela prefeitura, visto pelas pessoas, qual seria a prática disso? E também trazendo mais uma perspectiva, né? Eu acho que em cima daquilo que foi colocado tanto pelo Leandro quanto pela Alessandra, é interessante a gente identificar que mesmo as ações que já são realizadas, né, dentro do nosso território, a gente começa a entender como isso se ramifica, né? Como isso se prolifera para outros territórios, considerando que não é linear, né? Cada território, igual o Leandro bem mencionou, tem as suas especificidades, né? Então, acho interessante a gente olhar isso, como a gente consegue traduzir isso, né? Levar isso para outras regiões, considerando que a cidade é extremamente grande, né? Complexa. Então, acho que é trazer isso, né? Trazer como essa educação ambiental ela consegue se expandir, né? Que abrange todo o nosso território, né? Acho que a gente fazer essa ligação, entender como a gente consegue melhorar, né? O que já tem sido feito é primordial. Olá, boa noite. Meu nome é Paula, eu posso falar? Boa noite, Paula. Boa noite, Paula. Sim, por favor. Eu fui no encontro de vocês ali na Mário de Andrade e eu estou aqui novamente. Eu sou moradora, hoje eu sou aposentada e eu moro aqui no centro de São Paulo, né? Eu vejo que aqui tem muitas pessoas que se preocupam, mas ao mesmo tempo a gente tem, como vocês disseram, cada bairro, cada um tem a sua, né, as suas características. E assim, o nosso problema aqui no centro está muito relacionado ao lixo, né, com a educação das pessoas, e ao mesmo tempo temos muitas quantidades de pessoas flutuantes, né, aqui na região.
E também a gente tem a questão da presença da população de rua, né? Que infelizmente é muito triste. E assim, aí como eu não sei nem o que colocar, mas, por exemplo, a gente tem a Praça da República, tem o Anhangabaú, que infelizmente, né, teve aquele desastre, que hoje é um estacionamento aberto, e tem, né, o Largo do Aroche, tem a Praça da Vila Buarque, tem a praça ali da Marechal Deodoro. Então, a gente tem bastantes áreas que poderiam ser mais trabalhadas nessa questão do verde, né, da plantação, da educação, mas eu sinto que as pessoas querem, mas ao mesmo tempo, aí eu jogo para vocês, o que a gente poderia fazer em relação, porque as pessoas não se conscientizam nem com lixo, sabe? Moradores, comerciantes, jogam do outro lado da praça, de vez jogar na hora certa, e não é criança, são adultos, né? São adultos. E o lixo está nas ruas e as pessoas em população de rua, elas vão mexer naqueles lixos, porque a culpa é nossa que jogou o lixo da forma errada. E assim, aí as praças vivem suja, cheia de rato, e vem a prefeitura, faz a manutenção, você planta árvore, mas pessoas quebram, né? Não estou falando moradores, mesmo flutuantes, pessoas, não são moradores em situações de ruas que fazem isso. Então, eu vejo muito essa dificuldade, né? E, ao mesmo tempo, a privatização das coisas, igual no Anhangabaú, que, como eu já falei. Então, aqui a gente tem bastante espaço. Tem também a Praça Roosevelt, que não tem árvores, né? É muito quente lá. Praticamente você tem que frequentar lá só de manhã, ou então no final da tarde e à noite. Então, assim, a gente quer, né? Eu estou fazendo parte da Gomo Coop, que é uma cooperativa agora. Muitas pessoas engajadas, né, para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem dificuldade, porque é muito complexo aqui a região central, sabe? E ao mesmo tempo falta o verde. Igual o pessoal fez um paisagismo aqui na região do Aroche, que pode ser bonito, mas não é de acordo com a nossa realidade. Porque, por exemplo, as pessoas urinam, evacuam, né? Nas praças, é cachorro que as pessoas não pegam as suas fezes. E eu muitas vezes não tenho coragem de falar, porque a gente não sabe a reação do ser humano, que infelizmente hoje está muito violenta, né? Então, a gente quer, né? Tem essa necessidade. Teve uma árvore ali no Prédio das Américas, que infelizmente foi cortada, mas que teve um acidente, e o prédio, a gente teve um movimento para não cortar aquela árvore, que era bonita, mas, né, foi em vão. Então, assim, muitas pessoas querem, mas a gente vê muita dificuldade, né? Tem o Pazinho agora que está ali na República, né? Um trabalho, mas também precisa de recurso financeiro, né? Então, tem a praça ali da Dom José Gaspar, atrás mesmo da Biblioteca Mário de Andrade, e é fezes de animal, fezes de gente, e a gente tem a necessidade, falta educação, mas é adulto, tem a parte da criança, que está em processo, né, da educação, mas muita coisa que acontece é adulto. E como trabalhar essas pessoas, sabe? Então, e é bares, é restaurantes, né? Então, eu não sei como colocar aí na árvore essa questão, mas a gente tem muito essa necessidade aqui na região central, essa colocação. E, e que você não vê aqui, tem espaço, igual esse moço falou, espaços públicos que a gente poderia trabalhar, né? Mas é isso que eu queria acrescentar, tá bom? Não sei se ajudou.
Sim, Paulo, ajudou bastante. Até coloquei aqui, a gente escreveu aqui no chat já para o pessoal ir pensando nessas colocações que você trouxe, que foram muito importantes. Eu devolvo aqui para o pessoal que está participando aqui da oficina a sua própria pergunta, né? Quais ações e o que seria necessário para implementar essas ideias na prática, né? Conseguir olhar para esse problema que você trouxe, que é um problema adicional aqui à árvore que a gente tinha mapeado, né? Com o desafio da secretaria, mas pensando nessa educação ambiental, né? Como conseguir tanto identificar isso e trazer ações na implementação de ideias e desafio, né? Esse desafio aqui dessa árvore de problemas, mas pensando no viés da solução. Pode falar, Leandro. Peraí, eu só esqueci uma coisa. Deixa eu só Ah, sim, rapidinho. Paula, pode falar. Eu esqueci de falar do Xixá, né? Que depois que ele caiu e colocaram umas grades, que a gente está bem relutante com essas grades, inclusive que a gente ganhou outra mura, colocaram outras grades, e porque assim, aí usa esse espaço como banheiro, o pessoal da prefeitura não consegue limpar, e tem as questões das pessoas também que fazem fogueira no meio das árvores, né? Então, mas assim, a solução vai ser colocar grade em todas as árvores também? Como que a gente poderia fazer isso? Tá bom? Excelente, Nossa, Paula. dona Paula, obrigado pela contribuição. Assim, desculpa, eu tô sem áudio agora. Quando eu falo, eu perco áudio, mas eu adorei a contribuição que a senhora trouxe, porque assim, são ações de fato de quem vivencia o local ali. Então, aquele território ele está passando por essas situações porque falta essa conscientização ali. Então, às vezes, um trabalho mais de campo mesmo, a senhora sozinha intervir ou chamar a atenção de alguém, realmente pode sofrer uma violência, pode parecer, enfim, desnecessário ali naquele momento. Mas uma ação de conscientização em grupo, com pessoas que estejam ali com um casaquinho ou que seja uma camiseta, todo mundo da mesma cor, dizendo que estamos aqui para conscientizar, causa um impacto. Mas é lógico, é muito de campo, é muito presencial, porque não adianta colocar uma plaquinha porque a gente está sujando aquele espaço. Então, é uma forma assim às vezes precisa ter essa mobilização de pessoas que estão ali. Pelo que a senhora comentou, algumas pessoas já estão ali incomodadas com essa situação. Então, é justamente juntar essas pessoas em paz, assim, né, de forma pacífica, com que a gente vá para compartilhar, olha como a cidade está passando. A gente faz uma oficina primeiro com essas pessoas e depois leva essas pessoas para esses espaços e convida quem está ali a pensar, ó, como que está aqui, olha aquelas grades como estão, quais suas. Então, é trazer o próprio espaço como uma fonte de saber, para que a própria pessoa que estiver naquele espaço veja que, pô, realmente a gente vai dar esse senso crítico, mas em grupo. Então, é possível trazer uma forma de divulgação não, de conscientização, mas que não seja assim, né, tão arriscado também da senhora se expor, enfim, mas que seja em coletivo, numa forma de oficina mesmo. Que eu acredito que super dá certo quando é em loco e tem essas demandas, sabe? Sim, essa escuta ativa e constante, né, das pessoas, das comunidades, das regiões, como o Leandro trouxe no começo, né, a diferença das demandas de cada bairro, de cada distrito, de cada rua, muitas vezes, né, a necessidade das pessoas. E a gente está fazendo algumas anotações aqui no post-it da Árvore de Soluções. Vocês fiquem à vontade também para comentar. Ó, não, isso eu acho que deveria ser escrito de tal forma, ou pode trocar, que acho que essa palavra fica melhor. Vocês fiquem à vontade também para fazer melhorias aqui nos post-its. É, que tipo de articulação essa solução exige? Essa ação, por exemplo, que foi trazida aqui pela dona Paula, o Leandro adicionou mais informação aqui com a vivência dele, né? Então, o que a gente pode pensar de tipo de articulação? O que isso exige, por exemplo, do poder público, da participação social? O que a gente pode pensar? Ao meu ver, eu acho que existe.
existe justamente se tem as pessoas que possam fazer a oficina, tem ali a identificação do espaço que já tem ali as suas demandas, é justamente ir ao local, assim, como que faz essa ida até o local, como que é a chegada, como que a gente pode chegar e já ocupar aquele espaço com essa ideia de conscientização. Não dando papelzinho, porque hoje em dia a gente sabe que a pessoa andou 5 metros vai jogar, então vai ser um efeito reverso. Então, justamente, já tem os agentes, né, assim, no meu ver, né? Tem as pessoas para fazer, tem a ideia de conscientizar. E tem as pessoas que se incomodam com a situação. É convidar essas pessoas para aquele debate e falar, ó, vamos participar? Então, usar, né, a dona Paula como essa articuladora, né, como uma pessoa ali do local, para ser essa ponte, né, entre os moradores e as pessoas que queiram fazer essa intervenção. Mas nesse local. Em outros locais é usar essas pessoas que estão pelo menos evidenciando o problema, porque ali eles são possíveis articuladores de novas políticas ali daquele espaço, né, no meu ver. Obrigado, Leandro. Pode falar, Patrícia? Oi, gente, boa noite. Eu sou a relatora, por isso que eu pedi autorização. Eu sou a relatora, servidora pública, por isso que eu pedi autorização para o Bruno, se eu podia opinar aqui junto com vocês. Fiquei pensando o seguinte, né? Quando a gente fala de articulação e que a gente precisa articular muito com o local, inclusive fazer o mapeamento, eu acho muito plausível essa questão que o Leandro trouxe e depois a dona Paula reforçou exatamente com essa sensação de que cada território tem uma demanda diferente. Né? A gente tem um conjunto de problemas, mas alguns são maiores em determinados locais, e quando a gente fala de mapear as demandas de cada território, a gente precisa pensar também em quem que a gente vai utilizar. Então, aqui eu enxergo que as conversas territoriais poderiam ser feitas por meio, né, de articulação com Secretaria de Educação, por meio dos jovens, né? A gente poderia conversar com os conselhos, não descartaria conselhos participativos municipais que tenham em cada uma das 32 subprefeituras e o próprio Conselho CAGS, que também conhecem o território e têm esse olhar mais para as questões correlacionadas às ações ambientais e cultura de paz. Então, eu acho que seriam pontos importantes. Penso que essa articulação ela está muito o problema ele é global, então a gente não pode se esquecer que na nossa cidade existem as empresas e organizações da sociedade civil que também fazem a cidade funcionar. Então, dentro dessa articulação, né, como que a gente pode pensar no envolvimento de universidades, pensando em instituições religiosas, porque tem um público muito forte dentro desses espaços, então pode ser ponte, talvez, de disseminação de conhecimento, só não sei como ainda, mas dentro desses espaços a gente tem uma grande gama de público que a gente podia começar a plantar essas sementinhas, né? E as próprias organizações da sociedade civil que prestam serviço para a prefeitura, ou que têm parcerias com a prefeitura e que levam serviço para a população, como ser espaços de plantar essa semente, pelo menos de conscientização para levar, né, a questão ambiental para frente, como mudar a nossa cultura para a gente começar a agir de acordo com o que a gente precisa para o futuro. E aí eu falei tudo isso e não anotei nada aqui. Espero que alguém tenha anotado. Estamos Algumas anotando, coisas. estamos anotando. Oi, Bruno, desculpa. Não, que isso. Estamos anotando aqui, Paty, está gravado. Mas acho que só reforça um pouco, né? Acho que na fala da senhora Paula, ela trouxe a questão do setor privado, do comércio, e traga essa provocação também, né? Como é que a gente traz esses atores, né, para também contribuir para essa pauta, né, para essa questão? Como é que a gente articula uma rede que envolva o setor privado, enfim, suas diferentes vertentes para promover a educação ambiental e para promover esse cuidado dos espaços, né, a educação na prática também, como a gente pode dizer, né, que é isso, olhar para a praça, entender a importância dela e cuidar dela. Então eu trago essa provocação também, né? Porque às vezes a gente tem essa separação poder público, setor privado, né? Mas querendo ou não, né? Estamos aqui dividindo esses espaços, né? Então é importante sempre pensar em como é que a gente traz esse ator para contribuir continuamente.
Obrigado, Bruno. Obrigado, Patrícia. Fazer mais uma perguntinha aqui para provocar um pouco mais, sacudir um pouco mais a poeira aqui. Olhando para esse último ponto que a Patrícia trouxe, em complemento ao que foi comentado, que o Bruno agora também adicionou mais uma informação. Essa proposta, ou essas propostas que a gente já comentou aqui, como que elas respondem, né? E qual problema que elas estão respondendo dentro da nossa árvore de problemas? Pensar pontualmente do início ao fim aqui, o que a gente já comentou, o que a gente já trouxe aqui de informações, de vivências, de experiências. Tanto o Leandro como a Alessandra e a Dona Paula trouxeram informações aqui ricas e com certeza vai ajudar muito na construção desse plano, mas trazendo assim para essa preocupação do o que realmente a gente consegue responder dentro dessa árvore de problema que foi montada, né, pré-elaborada junto com a secretaria. Mas na ideia de tentar fazer essa conexão da mitigação de um problema, da resolução de um problema através disso que a gente está discutindo. Isso que a gente está passando aqui de informações, comentando, trazendo aqui as vivências de cada um. Eu mandei no chat, se ajudar, eu mandei uma imagem, deixa eu mandar de novo aqui, que eu acho que por causa das mensagens ela tenha se perdido. Um PDF com a árvore de problemas escrita talvez de uma forma mais resumida. Só anexar aqui. Só um problema de quem sabe faz ao vivo aqui, rapidinho. Não está anexando aqui o meu documento. A gente vai tentar por aqui. Isa, o Leandro fez uma pergunta no chat, se o Pimeia e o Pineia só mudam o âmbito de atuação. Oi, Leandro. Não, não exatamente. Claro, o PIDEA, ele tem essa abordagem, né, é uma diretriz nacional, então ela tem outro escopo. Então, para além da mudança do âmbito, né, a política nacional, a política municipal, ela traz mais as características, né, traz para a realidade de São Paulo, mas o PIMEA é o Plano Municipal de Educação Ambiental. Então, é um plano que tem como orientadora o PINEA, né, que é a política nacional, mas é um plano municipal pensado e estruturado com diretrizes da educação ambiental de São Paulo. Então, ele é um documento que foi construído com a participação da sociedade civil, de secretarias, ele teve escuta de crianças, por exemplo, então eles têm características, né, bem diferentes da legislação propriamente dita. Não sei se eu te respondi, se atende.
Excelente, Isabela. Muito obrigada pela informação. Ai, muito obrigado, obrigado mesmo. Eu mandei uma mensagem no chat fazendo referência ao arquivo PDF que eu tinha postado anteriormente, que é a árvore de problemas, para vocês conseguirem visualizar caso aqui no Teams fique um pouco pequeno aí de ver tudo que está sendo compartilhado, né? Eu não consegui compartilhar o arquivo novamente. Está dando algum erro aqui no Teams. Por isso que eu mandei essa mensagem escrito esse arquivo. Eu tô, Nesse. Oi, Dona Paula, pode falar. não pode chamar de Dana, não. E só acrescentando outra coisa também. Sabe quando a gente tem época de carnaval? Quando tem essas grandes ações, por exemplo, no centro de São Paulo, outra coisa que as próprias pessoas não respeitam é pisar nos canteiros das avenidas, né? E destrói tudo. E igual na faculdade de Direito aqui, eles têm uma época, se não me engano é julho, agosto, que eles têm uma ação, não sei se vocês sabem o nome, que eles se fantasiam aqui na região central, eles destroem todos os canteiros, por exemplo, entendeu? E é uma universidade, né? E como eu esqueci agora o nome do evento, e já conversaram, pode, né? Fazer a festa tal, mas para que pisar em cima dos canteiros e destruir tudo? Então, sabe, assim, são adultos, né? É universidade. E no carnaval também, eu não sei como que as pessoas. A gente adora o carnaval aqui na região central, a gente é super a favor, né? Nossa, a gente adora. Mas, assim, como fazer essa educação para a população, porque é grande, né? Como, assim, né? Que tem a Beira de Carvalho, tem a São Luís, tem os canteiros, né? Então, é outra coisa. Tem as praças também, que às vezes precisa colocar grade. Será que precisaria colocar grade? Tudo bem, a população é grande, né? Às vezes precisa ter, mas como assim? Sabe assim? E a gente é a favor do carnaval aqui, viu, gente? Mas só para deixar claro. Sim, sim, claro. Justamente um ponto que acho que a senhora já tinha até comentado, né? Essa conscientização das pessoas, o Leandro depois acabou complementando, essa educação, né? Aquele sentimento de pertencimento do local, né? Para cuidar do local, seja morando ou só está transitando pelo local, né? Muitas vezes não são moradores, estão transitando pelo local e não tem esse sentimento de cuidado, né? Como engajar, né, essas pessoas nesse sentimento e nessa preocupação de cuidado, né? A Patrícia comentou aqui de ter essa articulação com representantes locais, como a senhora mesmo já relatou, essa proatividade de estar observando, olhando para esse não cuidado, não só ambiental no descarte de lixo, mas da conservação do bairro, conservação da rua, conservação dos ambientes, né, para que todos possam desfrutar, né? Então, essa articulação com representantes locais, como a senhora, como aí as entidades religiosas, como universidades, né, atuando aí diretamente naqueles que estão transitando pelo local, isso é de suma importância, né? E trazendo isso para mitigar aqui os problemas que foram identificados no plano de ação, ou no desafio, né, do plano de ação. Mas vamos lá, vamos contribuir mais, a gente quer ouvir mais. Cadê a Alessandra? Que mandou mensagem aqui no chat, tá quietinha. Tem mais gente aqui que pode comentar. A Vitória. Vamos lá, pessoal. Não fiquem acanhados. Vocês vão aparecer no YouTube, não tem problema. Ou só a voz de vocês.
essas vivências mesmo que o Leandro trouxe das oficinas com as escolas, o que ele conseguiria acrescentar aqui para a gente de proposta no sentido do território das vivências. Perdão. Nas vivências aí com as famílias, com os estudantes. Puder acrescentar mais alguma coisa, Leandro, fica à vontade. É legal, assim, que a coordenação lá, eles são muito receptivos, né? Então, ele me traz um tema. Agora, por exemplo, a gente vai aplicar sobre o ECA Digital, vai levar sobre o ECA Digital para professores. Então, a gente meio que saiu ali da ação mais comunitária e ficou ali interna. Mas agora, até junho, a gente está com essa ação junto com os professores, mas com o Protagonize-se, chama-se Protagonize-se Vozes pelo Clima. A ideia é justamente trabalhar a educomunicação, que é a educação midiática ali, e esses alunos, eles vão para casa fazendo vídeos de como é esse trajeto, eles colocam nas redes sociais a falta de verde que tem nos seus espaços, as famílias contribuem também levando, às vezes terra, às vezes eles querem levar um vaso, às vezes eles querem participar, às vezes só podem participar mesmo fisicamente ali das oficinas. Então, é uma escola assim que eu falo que é um mega equipamento público, porque com todas as suas defasagens e problemas, eles têm assim uma vontade enorme assim de se engajar com a comunidade, que eu acho que é o mais legal assim. Eles não querem ficar só dentro do muro, então eles rompem um pouco as grades ali e acabam expandindo um pouco, né, transbordando ali para a comunidade. E os pais se envolvem bastante, assim, é isso que eu acho interessante, e saem as ações de lá, por exemplo, a questão do ecoparque que eles têm, o bairro inteiro se envolve, assim, pessoas que nem têm a vivência na escola conseguem se envolver, porque é uma horta que leva salsa para dentro de casa, que leva parte de uma alimentação deles, né, cultivado por eles. Então, isso traz esse senso de pertencimento muito grande, assim. Então, é bem legal essas ações que a gente faz. E eles permitem a gente levar, por exemplo, educação midiática agora, né, que a gente é um ano de eleição. A gente quer justamente falar dessa importância do protagonismo, né, de dar voz ali para as ações ou melhor, eles são crianças, mas eles têm que ficar atentos aos que os pais sofrem, o que eles sofrem ali também nos seus bairros, então como eles conseguem ajudar as famílias. Então, a gente faz todo esse trabalho de conscientização mesmo, desde da ação teórica até a prática. Então, tem essa vivência assim com a comunidade que está sendo, já tem um ano que eu participo e é bem interessante assim. E eu quero trazer para o meu bairro, né? Eu gostei bastante da ação, porque assim são outros territórios que a gente conversa, né? Eu vi que vocês têm aqui no Carmo, né? Uma paz ali do Carmo, e eu achei assim interessantíssimo, porque eu falo, eu vou lá para Perus, que eu moro na Zona Leste, eu moro na Sapopemba, então fazer essa travessia da cidade é legal porque é uma ação crítica que me enriquece bastante, mas tem também essa questão do cansaço e como a gente poderia difundir para outras áreas, sendo que a minha área também é muito precária, assim, de alguns equipamentos. Então, como eu estou tentando articular com casa aqui, não deu certo por uma questão, né, enfim, me pareceu mais religiosa. Então, essa dificuldade de articulação que a gente tem com alguns entes religiosos também, então, não só religiosos, mas, enfim, né, independente ali, mas é justamente a necessidade de você bater na porta, chamar os pais, postar nas redes sociais, mandando cartinha para os pais para eles virem para as escolas e conhecer os espaços. Então, eu quero justamente trazer isso para outros espaços também. Porque dá certo, gente. A comunidade se engaja quando também tem um trabalho não é de formiguinha, né, gente? Não tem como. Porque
a coordenação se engaja, os alunos também se engajam, mas a atividade também tem que ser engajadora, porque se é uma atividade chata, na segunda dinâmica já não tem quórum. Então, é interessante a gente fazer toda semana uma atividade, e é isso que eles gostam, porque toda semana a gente traz um tema diferente, com educação climática, falar de racismo ambiental, e como que eu vou falar disso sem ser repetitivo? Então, trazer conteúdo e criatividade também, fazendo fanzine nas escolas, levando ali para a comunidade um desenho que eles fizeram para ajudar os pais olharem, então é bem de formiguinha mesmo. É um pouco disso, assim. Sim, sim. Obrigado, Leandro. Bruno, você levantou a mão? Perfeito, eu vou aproveitar aqui a fala do Leandro para mais uma provocação para o Leandro, mas para todos que estão aqui. Como é que a gente mapeia e como é que a gente dissemina isso? Porque se uma comunidade vê que isso está acontecendo, pode gerar o interesse de replicar, né? Então, nossa, olha o sucesso que isso está dando certo aqui nesse território, eu quero para um meu, como é que eu faço isso? E a grande questão é isso, né? Como é que a gente identifica isso? Onde que a gente coloca isso para as pessoas verem e conseguirem elas mesmas se basearem, se inspirarem naquilo que está sendo feito e trazer para outros locais, né? Acho que esse é o elemento, né? Tem uma consequência aqui que a gente traz, né? Que é a limitação à multiplicação de iniciativas bem-sucedidas. E é isso, se o Leandro não estivesse aqui falando, a gente ia desconhecer essa iniciativa, por exemplo, que é muito interessante. E aí fica essa grande questão. Como é que a gente consegue mapear isso e apresentar isso de uma forma acessível para um número grande de pessoas? Eu não sei se eu falo, eu falo bastante, mas assim, só para me resumir um Pode pouquinho, falar, pode eu falar. adorei o que a dona Paula trouxe, porque assim, ela está trazendo de um olhar assim muito do local, assim, o local de quem está de fato vivenciando, porque eu falo de um olhar de alguém que visita aquele local. Não estou falando da minha experiência em si. Então, é muito interessante quando a gente provoca essas pessoas. E é aquilo que eu falo de dentro de uma escola para fora. Então, eu já tenho um público, e esse público ele me ajuda a fomentar aquele conteúdo porque é algo que eles se engajam. Agora, eu não saberia como, talvez, né, precisaria escalonar melhor, mas como que a gente levaria isso, por exemplo, com a ideia da praça? Eu vou lá em loco, faço uma ação, mas como que isso fica perene? Como que isso se permanece? Eu vi que a minha fala entrou em contradição com uma das ações ali, que era justamente ter essa perenidade, né? Ter essa continuidade da ação. Então, aí é a hora que eu falo assim, como que a gente faz? Aí é o momento de pedir ajuda para os demais colegas mesmo. Porque para a escola eu vejo que é muito fácil a gente trabalhar um conteúdo dentro de um espaço, levar para fora e trazer para dentro, e dali disseminar uma ideia. Porque é um espaço que é aquilo que vocês falaram na reunião. Já é um espaço que já tem uma articulação, já tem um público, já tem um público ativo ali. Eu não preciso criar um novo quórum. Então, mas como fazer isso para uma praça, para um público que vai no mercado? É colocar um cartaz? O que é feito ali, né? Mandar num grupo do bairro. Então, são ações que eu acho que os demais colegas também podem contribuir. Sim, Leandro, obrigado. A Alessandra até escreveu aqui no chat a rede social, né? A rede social é um caminho que atinge vários públicos, né? Como receptor, as pessoas aí com WhatsApp, Instagram, né? Como receptor de informações, essa divulgação às vezes até nos grupos de WhatsApp de bairros, né? As pessoas se comunicando, não só dependendo do poder público, das ações, desde que o poder público esteja ouvindo e ativo, né, nas regiões. Aqui a rede social é um dos caminhos, né, que a Alessandra coloca aqui. Mas se aparecesse, desculpa, tô falando, mais propaganda, por exemplo, na TV, porque eu já tenho 52 anos, eu não sou muito de celular, né? Eu tenho até dificuldade. Então, por exemplo, a gente não vê muita propaganda sobre isso, sabe? Assim, para
tomar essa consciência, entende? Não sei se... Eu acredito que a TV, se tivesse propaganda do governo, sabe? Não sei. Eu não sei, porque rede social, tudo bem, a gente tem, mas eu chamo as pessoas para várias coisas, o pessoal vai mais para festa, né? Não quer participar de ação em praça. Assim, tem pessoas, mas é que eu vejo mais. Tudo bem, festa é importante, faz parte, mas eu não sei se as pessoas ainda, sabe, igual aqui na região que eu moro mesmo, na região central, que às vezes, não vai durar, vai destruir, vai quebrar, né? Igual o Leandro falou, é coisa de formiguinha, e é isso mesmo, tem que ser resistente, concordo, mas eu acho que na TV ainda tinha que passar mais coisa sobre, sabe? Não só em noticiário, alertando as pessoas, mas como propaganda mesmo de TV. Ajudaria, a rede social também, mas não só, porque eu, por exemplo, eu não sou viciada e eu não quero que eu fique viciada no celular, né? Eu quero controlar o celular, não ele que me controla. Sim, bom ponto, dona Paula. Essa questão da digitalização da comunicação, né? Muitas vezes a gente espera ou acha que as pessoas vão ver tudo que a gente colocar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. A senhora trouxe um ponto importante aqui de ter essa comunicação por outros meios e não só por essas redes sociais, né? Patrícia? Oi, gente, fiquei pensando aqui na questão, né, dessas oficinas, para, ao invés dela ter uma possibilidade, né, ao invés dela ter essa característica de oficina, como se fossem eventos mesmo, tipo um PIMEA a céu aberto, né? Escolher um. A gente tem 32 subprefeituras que a gente poderia. Eu já fui numa sub uma vez, quando na época do programa Diálogo Aberto, que o subprefeito escolhia um sábado e ele saía com a população para fazer essa parte de educação para resolver o problema de lixo na região. Eu achei super interessante. Contanto que eu fui para a reunião, poucas pessoas ficaram na reunião do diálogo porque queria todo mundo ir para a praça com o subprefeito, né? E aí talvez poderia ser um PIME a céu aberto, aí a gente já está indo para como fazer, né? Então, se a gente está prevendo aqui um mapeamento das dificuldades do território das praças, então a própria população escolhe que praça que vai ser naquela subprefeitura, e naquele dia as pessoas se reúnem nessa subprefeitura para ter esse momento teórico e prático. Então, vamos olhar aqui de tudo que nós conversamos, vamos vistoriar aqui a praça para ver o que está certo, o que está errado. E o que que a gente, como que a gente mesmo que mora aqui, convidar os próprios moradores por meio da subprefeitura para estar nesse lugar? Pode ser. Eu estou olhando para isso um pouco inspirada no programa Diálogo Aberto, que existia em governo aberto do ano de 2018. Ele começou em 2018 e tiveram várias edições, né? Antes era presencial e depois virou online por causa da pandemia, né? Mas era um espaço que as pessoas iam porque queriam discutir temas interessantes. Então, talvez pode ser algo interessante, não estou dizendo que de repente, vai um subprefeito, enfim, mas usar essa articulação com a subprefeitura para chegar nessa praça, ter um ponto de apoio, um ponto de convite. E claro, né, se o subprefeito se engajar, melhor ainda, porque isso leva protagonismo da área para dentro da instituição. Talvez seja até interessante. Sim, obrigado, Patrícia. E pensando em tudo isso que a gente já conversou aqui, Isabela, pode falar. Não, eu só queria fazer um comentário que eu achei muito legal essa ideia, Patrícia. Acho bem interessante. A gente tem uma das nossas estratégias, né? Envolve difundir o plano de ação e engajar as 32 subprefeituras, então acho que dialoga bastante com o que a gente tem de desafio aí pela frente. Eu só ia fazer uma sugestão, mas aí eu não sei se eu posso também, mas só pensando no escopo de atuação do PIMEA,
mais especificamente da Secretaria do Verde, é que a gente está mais vinculado talvez aos parques. Então, talvez pensar em algo relacionado a isso, né? Com os parques públicos também. O que se torna um desafio, porque também a gente sabe que nem todas as regiões têm parques. Mas só pensando na secretaria, no escopo da Secretaria do Verde, eu traria esse olhar também para os parques. Embora a gente tenha, né, a participação das subprefeituras no nosso plano de ação, as praças elas estão vinculadas institucionalmente a subs e não à Secretaria do Verde. Então foi só uma coisa que me ocorreu aqui, de fazer essa ideia no parque, talvez seja mais acessível para a gente. Sim, até mesmo porque vocês têm, né, os conselhos de parques, eles mesmos podem ajudar na captação e levar as pessoas. Eu sugeri praça porque minha cabeça foi por território, mas a gente consegue mapear também os parques pelo meio que dividindo as 32, né, com o olhar Claro, de vamos chegar nas 32 regiões, mesmo sim. que não pela subprefeitura, mas nos parques. Gosto bastante da ideia dos parques também, legal. Se eu não me engano, eu não sei se já foi ou vai ser no Parque da Luz, a Subsé. Mas se já foi, é que não deu para eu ir. Porque eu tenho que dar uma caminhada e a gente que tem cachorro se programa para os passeios, né? De cachorro. Mas eu não me lembro se foi, mas eu acho interessante. Independente do governo que tiver, eu vou também. Eu não tenho, eu acho legal. Porque o governo que está, ele tem que assumir, né? Eu acho interessante. Independente do governo que está, eu acho importante fazer ação também. Mas nas praças a gente poderia fazer poucos eventos, né? Muito legal, é. Com essas informações que vocês trouxeram, a gente pode pensar quais resultados podemos alcançar. Por exemplo, olhando mais para essa parte do parque, para essas comissões, para essas ações nas escolas, para essas ações em conjunto com as comunidades, nessa escutativa, nessa troca de informações, nessa comunicação mais assertiva em diversos meios, que a gente pode olhar aqui quais serão os resultados, o que que a gente espera alcançar com isso, né? Qual é o desejo, onde queremos chegar. Fui preenchendo aqui, a gente foi preenchendo algumas ideias conforme vocês foram comentando, né? Por último, agora esse mapeamento com a realização de vistoria local, né, em parques ou em praças, para poder trazer também, talvez, a subprefeitura para dentro dessa ação do PMEA, participativa, né? Participativa e ativa, né? Então, quais são os resultados dessa integração, essa comunicação, não só do poder público, né, das esferas, mas também das comunidades, das pessoas sendo recebidas e participando dessa vistoria, como vocês comentaram aqui, né? E a gente, mais alguma ideia? Né? Acho que tem um ponto que a gente ainda não passou. Eu acho que a gente
diria que das consequências a gente passou pelos três, né, de forma muito profunda, obstáculos à troca de experiência, questão de parcerias, eu acho que teve essas reflexões de mobilização local, mobilização de escolas, né, o alcance reduzido das ações ambientais, novamente essa questão da conscientização, de mobilização de grupos locais, preparação de grupos locais para intervenção ali no território, nas praças, limitação, multiplicação de iniciativas bem-sucedidas, a gente conversou um pouco aqui, ainda é um desafio, né? Como é que a gente mapeia e promove isso, mas é uma coisa que a gente pode ter o tempo para refletir. Mas e a questão da desconexão das diferentes políticas públicas com a pauta da educação ambiental, né? É, como enfrentar essa questão, né? Acho que o PMEA vem, né, com essa proposta, mas como é que a gente pega uma política estruturante, a gente consegue disseminar, né? A Paty trouxe uma ideia já, que foi essa questão, né, de utilizar as subprefeituras, então você está utilizando um elemento estruturante para o território ali de um órgão. Mais alguma ideia de como é que a gente consegue levar a educação ambiental para as diferentes políticas públicas que existem, assim, né? E assim, vamos pensar um pouco, saindo um pouco do óbvio, assim, o que a gente. Que políticas públicas falta educação ambiental? Que áreas vocês acham que falta educação ambiental que a gente poderia levar, assim? Assistência social, transporte? Que áreas vocês acham que a educação ambiental poderia ter mais impacto? Bianca? É, eu acho que, primeiramente, né, gostaria de agradecer a todas as contribuições, porque são muito ricas, né? Eu acho que a gente consegue pensar em muitos cenários que dependem da educação ambiental cada vez mais, né? Eu acho que, como o Bruno perguntou, né, em quais cenários a educação ambiental ela consegue ter um destaque também. Eu acho que a educação ambiental, né, como bem dito no evento de plano de ação de educação ambiental do PMEA, ele é muito intersetorial, né? E ele tem uma transversalidade muito grande, né, com todas as áreas. Então, eu entendo que a educação ambiental, ela é tão transversal que ela vai desde saúde, né, infância, alimentação, né, mobilidade, tudo que envolve, né, o ser humano. É muito complexo. Então, como contribuição, eu acho interessante também que a educação ambiental ela também fortalece a segurança alimentar, né, das crianças, nas escolas. Eu acho que a educação ambiental promovendo para as crianças o que elas comem, né? Essa conscientização, mas também para os familiares, né? Eu acho que isso é muito interessante, né, de ser abordado cada vez mais no uso de ultraprocessados, né, etc. Eu acho que isso vem como uma pauta muito interessante para a gente abordar também. Exatamente, Leandro. Incluindo também os próprios saberes tradicionais, né, indígenas, que também fazem parte da educação ambiental, né? Eles são a educação ambiental, né, na verdade. Desculpa apenas uma intervençãozinha ali na Bianca. A gente foi pela universidade agora para Aracaju, conhecer uma comunidade quilombola pelo INCT de combate à fome, e lá a gente teve todas essas vivências, assim, eu até, é algo que eu não tinha linkado, assim, eu falei, nossa, faz todo sentido, porque lá a gente teve uma aula a céu aberto, e foi uma aula de educação ambiental, de como, né, então, nossa, faz todo sentido, assim.
E é muito interessante notar também, né, Leandro, que quando a gente fala de educação ambiental nas escolas, a gente tem aquela ideia do plantar, né, da reciclagem, etc. Só que essa abordagem é tão complexa, né, que eu acho que ela envolve não apenas o promover a educação para as crianças, mas também articular isso com os próprios educadores, né? Das escolas, né? Não somente abordar a educação ambiental de uma forma muito simplificada, mas uma capacitação, né, para os educadores que estão ali na linha de frente no ensino e na educação das crianças, ali na linha de frente com os pais, né? Então, acho que essa articulação ela é muito importante, né? Como essa mensagem ela é conduzida para as crianças, né? E também, sobretudo, de forma inclusiva, né, para todas as crianças, aquelas que possuem deficiências, né? Acho que a gente tem que começar a pensar na educação ambiental de forma holística e acessível para todos, né? Sim, Leandro, que você colocou aqui no chat, né? A gente está escrevendo aqui também. Obrigado pela contribuição. Excelente. Obrigado, Bianca, pelo complemento. Pessoal, se tem mais alguma coisa para contribuir, para a gente colocar aqui conforme o Bruno comentou, né? E esses resultados esperados que a gente pode alcançar aqui com saúde, com qualidade na alimentação, com uma nutrição, a garantia dessa nutrição das crianças, das próximas gerações, né? Deixa eu só fazer outra colocação assim, né? A gente sabe, assim, eu, por exemplo, eu sei que os embutidos não fazem bem e diversos. Só que a gente também não pode esquecer que a situação financeira da maioria da população não tem condições de fazer aquela, né, refeição saudável. E a gente sabe disso. Eu estou numa cooperativa que vende produtos orgânicos, eu mesmo, às vezes, maioria das vezes, não tenho condições de comprar o produto que eu estou trabalhando. Então, assim, então isso ao mesmo tempo que a gente sabe, né, mas a realidade, né, então é tão complexo isso, né, gente, é tão triste, porque a gente sabe o certo, né, que a gente tem que fazer, igual você viu, o leite hoje está R$ 7, estava passando no jornal. Olha o absurdo. E assim, então, nossa, é tão difícil, né, gente? É tão. Ai, é muito triste o que a gente está passando, viu? A gente tem essa consciência, mas é triste o que a gente está passando, as crianças, né? Então, às vezes, a gente só tem que tomar cuidado, porque assim, né, da palestra, assim, mas a gente tem que pôr essa mão essa consciência também, né? Como que fica, sabe? Né? A fruta e verdura. Mas às vezes a mãe só tem dinheiro para comprar um salgadinho, uma salsicha, entendeu? E não é que ela não sabe, ela sabe, mas nossa, é tão. Então ai, eu não sei o que falar assim, mas é isso que eu ia dizer também. Oi, Isabela. Eu estou aqui pensando o quanto me cabe, né, colocar algumas coisas, mas eu só queria dizer que essa fala que a Paula trouxe agora, eu acho que é muito certeira e muito importante. E eu acho que entra muito no que a gente fala da educação ambiental, ela ser estruturante realmente, né? E quando a gente fala de uma educação ambiental crítica, que é a educação ambiental prevista no PIMEA, né? Dessa diretriz que a gente tem, eu acho que trata muito sobre isso, de que pensar a educação ambiental, ela está para além das questões individuais e mudanças individuais de comportamento. Então,
só para provocar, né? Assim, por que que os ultraprocessados são mais baratos do que os orgânicos, né? Então, qual que é essa lógica? Então, acho que se a gente começar a partir daí discutir o consumo nessa perspectiva, a gente consegue ter alguns insights aí do tamanho do nosso problema, né? E daí também como pensar a educação ambiental nessa estratégia de transformação social que passa pela mudança de comportamento individual, com certeza, repensar a nossa forma de ser e estar no mundo, mas também ver que tem questões que são estruturais, né? Enfim, era só para fazer essa provocação. Excelente, Isabela, excelente colocação sua, da Paula, são coisas. eh, Na verdade, isso é o centro do debate, né, sobre segurança alimentar. A gente traz essa conscientização, né, através da educação ambiental, através do que é consumido, como consumir, né? A grande problemática é essa articulação, né? É essa, é, esse conseguir, né, se alimentar, mas eu considero que quando a gente expande, né, a conscientização, né, do que a gente entende como segurança alimentar para as crianças, inclusive de primeira infância, né, a gente consegue trabalhar ali na base, né, eh, na base do conhecimento, né, e trazer isso para a população é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Então, excelente fala da Isabela, da Paula e do Leandro. Exatamente. O Leandro trouxe aqui, né? Exatamente. Trabalhando a base, todos os demais setores caminham em direção ao bem comum. Exato. Exatamente isso. E tô vendo a árvore aqui, ela tá bem cheia, tô bem feliz com as contribuições de vocês. A gente está tentando anotar tudo aqui que o pessoal tá comentando. Foram, assim, informações, vivências riquíssimas. Muito feliz aqui de estar ouvindo, de estar participando dessa oficina. O Leandro, a Paula, a Alessandra, a Isabela, Vitória, pessoal, de parabéns pelas contribuições. E tem mais? Vamos lá, vamos fomentar mais coisa aqui que o pessoal do Verde quer bastante trabalho para eles. Legalmente, eu faço minhas palavras do Roberto, assim, a árvore ficou, já tá, né? Já tá muito rica, assim, ótimas ideias, ideias incríveis, assim, né? Parabéns pela fala de todos, são ótimas colocações. Encontramos aqui mais elementos também para refletir, né? Sobre desafios que não apareceram no primeiro mapeamento, mas acho que nesse momento de troca, né, com as vivências, eles aparecem, que são pontos depois para a gente também sentar com o pessoal do Verde e discutir. Mas parabéns, a gente tá ficando uma árvore incrível. E Bruno, só aproveitando aqui o tempo, não sei, agora que eu estou olhando aqui a parte do- da árvore de problemas, teve um apontamento do Leandro que foi riquíssimo em questão das comunidades quilombolas e das sementes, né? Isso poderia ser colocado aqui também nessa árvore de problema, como essa identificação dessas comunidades, dessas regiões em termos de cultura das sementes, das árvores e dos frutos, uma questão cultural ali também de tipos de sementes, né? Esse mapeamento do alimento regional. Não sei se a gente poderia colocar como algum adendo aqui a essa árvore de problemas. Não sei se vocês já colocaram. Eu acho que a gente pode puxar aqui dessa limitação a multiplicação de iniciativas bem-sucedidas, né? Então, você tem uma comunidade muito localizada que tem essa iniciativa, mas, né, como as pessoas sabem, como as pessoas têm acesso a isso? E acho que esse é um dos elementos, né, que a gente está refletindo aqui. Então,
se me dão a liberdade, eu traria para cá, né, e ligaria com essa consequência aqui de limitação, a multiplicação, que é um ponto, né, que a gente está tentando aqui buscar essa solução, né? Como é que a gente integra isso? Plataforma, site, uma rede orgânica de pessoas, enfim, né? Acho que assim, são pontos para a gente refletir de como é que a gente traz essas boas práticas para dar mais publicidade e para falar, olha, existe gente, a gente pode replicar e é um sucesso. Sim, sim, fica à vontade. A gente sabe que existem aí ações até, inclusive, eu ia falar justamente esse. Trabalhei na SMDET, tive a oportunidade de conhecer o programa Ligue os Pontos, Sampa Mais Rural, iniciativas aí do Polo Ecoturismo de Parelheiros. Tem aí os mercados comunitários, né? Tem, acho que são 3 ou 4 que tem hoje na cidade. Esse aqui é um leste, um norte, acho que são só 3, não tenho certeza. Mas essa integração aí dos programas é interessantíssima, né? E essa comunicação, né? Essa divulgação. Como a dona Paula trouxe, às vezes a informação está na rede social, está no Instagram, no Facebook, mas não chega a todos os públicos, justamente pela a disponibilidade de estar ali utilizando a rede social, né? Deixa eu perguntar para vocês. Nos parques, nas praças, tem alguma proibição de não plantar árvores frutíferas sem risco de queda? Porque eu sei, né, jaca, abacate, tem risco, mas assim, aquelas plantas, por exemplo, pitanga, é porque a gente não vê não sei, amora, né, de risco assim, para é uma dúvida que eu sempre tive com o pessoal, assim. Eu queria saber de vocês, por que que não... Será que a Isabela pode nos ajudar, Isabela? Olha, eu não sei responder exatamente. Eu acho que não tem nenhuma proibição, mas eu prefiro procurar aqui antes de dar uma resposta mais definitiva. Eu sei que a gente tem, não é a minha área diretamente, né, mas com a área de arborização. A gente tem um plano de arborização e recentemente a gente lançou também aqui no âmbito da Secretaria do Verde o catálogo de SBNs, que fala de soluções baseadas na natureza, é, que fala sobre o plantio de espécies nativas, enfim, a importância da gente garantir que as espécies que sejam plantadas estejam adequadas, né, a esse, ao ambiente que a gente está que sejam nativas. Mas eu não sei, não sei te informar. Vou buscar essa informação e se eu conseguir, eu ainda coloco aqui no chat. Não, tudo bem, porque seria uma forma até interessante, que muitas pessoas às vezes nem sabem, né, nem conhecem essas frutinhas, coisa assim que não sei se tem risco, né, assim. Mas seria interessante ter um espaço, morango, não sei, nos parques, para os adultos, sei lá, será que isso não conscientizaria mais as pessoas? Não sei, é uma ideia que está passando aqui agora, sabe? Né, até nos parques não tem, né, ter horta, que também não sei se eu estou falando besteira, mas seria interessante isso, por exemplo, no Parque Augusta, eu não sei se tem, é que eu não lembro agora que eu participei da Subsé, mas eles estavam querendo ver horta comunitária no Parque Augusto, mas também eu não sei. Mas seria interessante isso, porque Vive-Seio, será que as pessoas não iam também ter essa maior, né? Porque parque existe em vários bairros, né? Parque do Carmo, Zona Leste, enfim, mas não sei, eu estou pensando aqui agora com vocês, tá? Para trazer isso. Sim, muito bom, dona Paula. Obrigado. Obrigado pela contribuição, excelente.
Pensando aqui na Copa da Árvore, os resultados que a gente pode alcançar, a gente foi escrevendo aqui algumas informações conforme foram comentando, foram trazendo as vivências e as visões. Protagonismo social, de fato, associado a uma conscientização ambiental, para a gente se situar aqui e tentar ouvir também a opinião de vocês, se esses são realmente os resultados que a gente espera alcançar, que a gente pode alcançar. A saúde e bem-estar com segurança alimentar das crianças e famílias, garantir o acesso à alimentação de qualidade e segura para todas as famílias, fatores socioeconômicos para garantir os saberes para os líderes das famílias com a qualidade da alimentação, né, identificar as diferenças alimentares, aquilo que é realmente nutritivo e causa impacto na saúde da família toda e das crianças, conscientização das pessoas e criar o sentimento de pertencimento às pessoas para o cuidado com o ambiente por onde transitam ou vivem, engajar a comunidade para agir globalmente. Se quiserem fazer alguma sugestão de resultados, de junção aqui de resultados que a gente pode alcançar ou separação de pontos, fiquem à vontade também. O Bruno, é você que está compartilhando? Se puder focar ali mais nessa parte do Sou eu quais mesmo. resultados podemos alcançar. Prontinho. Obrigado. Deixa eu só, não sei se entra aí. Fazer compostagem é proibido, assim, em área pública? Eu não sei se alguém falou, eu esqueci. Existem algumas compostagens que a prefeitura mantém. Existe uma cultura já de distribuição desse composto orgânico que é cultivado nessas áreas. Inclusive até aqui no centro, às vezes tem o pessoal distribuindo esse composto orgânico em baldes. Agora, a legislação de qualquer cidadão criar em qualquer área pública, também não sei responder à senhora. Provavelmente deve ter alguma solicitação via subprefeitura ou via algum equipamento público. Talvez, não sei se a Isabela tem alguma informação referente a isso, Isabela. Não sei também, gente, desculpa. Eu sei que a gente tem alguns pátios de compostagem, né? Em alguns parques a gente tem sistema de compostagem. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as leiras aqui na Amapaz, a gente faz a compostagem, então acho que não existe nenhuma proibição específica, mas eu acho que todas essas questões estão muito atreladas à capacidade de manutenção. Então, uma composteira, por exemplo, em um parque ou numa área pública, ela exige o manejo adequado. Então, acho que deve passar por aí a ter ou não ter essas composteiras em áreas públicas. Mas eu também não sei responder com certeza. Vou colocar aqui também para buscar essa informação. Legal, obrigado, Isabela. Bruno, essas dúvidas, por exemplo, da dona Paula, a gente consegue depois responder, dar um feedback através da próxima oficina, de comunicado no. Se a dona Paula, não sei se a senhora conseguiu preencher o formulário de presença. Se a senhora preencher o formulário de presença, a gente tem o e-mail da senhora e a gente consegue mandar por e-mail depois a resolução dessas questões. Tá bom, eu preenchi. Obrigada. Agora, Perfeito. obrigada. Então a gente vai mandar por e-mail. Obrigado, Bruno. Você quer acrescentar alguma coisa, Bruno, Bianca, Patrícia, Isabela? Fica à vontade também. A casa é sua.
A casa é nossa, né? Da minha parte, assim, eu acho que ficou maravilhosa a Ivy, assim, acho que ótimas ideias, assim, incríveis. Tô bem, assim, contemplado por tudo que foi debatido aqui, questões que eu nunca tinha refletido e que apareceram, né? Então, tá conversando com a Isabela, que assim, nossa, são muitas questões muito interessantes que com certeza vão ajudar a gente a reenquadrar o que a gente está fazendo, então só agradecer. Eu estou super feliz com essas contribuições. Eu acho que a gente fez, durante o plano de ação, né? A gente fez vários processos de escuta com secretarias, com sociedade civil, mas sempre tem outras coisas, outros pontos de vista, outras provocações. Então, eu estou bem feliz com o resultado, é, do que a gente discutiu aqui. É, e acho que a gente tem um potencial para pensar num plano bem legal, assim. Tô bem feliz, mesmo sendo da área de educação ambiental, fui provocada aqui em questões que também não tinham me ocorrido. Então, muito obrigada pelas contribuições. Já tem data quando vocês vão inaugurar no Parque da Luz? Ou vocês vão divulgar ainda? Vai ser divulgado. A ideia é que a proposta, né, é que seja até 2028 a gente tenha a unidade implantada. É, a gente já tem o projeto, já foi aprovado o projeto, mas as obras não começaram ainda. Mas independente de ter a unidade física, e aí eu acho que é só importante colocar isso, por exemplo, na unidade do Bispo e na unidade da Luz, que pode ser que as obras demorem um pouco mais, talvez para 27, 28, independente da unidade física, a gente tem ações de educação ambiental acontecendo nesses territórios. Bem, gente, 8 horas da noite, né? A gente ficou aqui 2 horas debatendo. Agradeço muito, né, a contribuição de todos. É, Acho que vou aproveitar a oportunidade aqui só para fazer propaganda, que amanhã a gente tem mais duas oficinas, né? Uma sobre transporte e mobilidade e a outra sobre transparência e obras públicas. Então, se vocês tiverem interesse em ingressarem novamente, né, vai ser a mesma dinâmica, só que outros temas, né, que vão ser debatidos ali. Então, estendo o convite, né? Então, tá aberto para vocês trazerem mais ideias e mais provocações em outras questões, né? Muito feliz da dona Paula retornar, né? Estava na Mário de Andrade retornar aqui, e o Leandro estava numa aula de comunicação que a gente acabou dando, né? E aí ele foi ali fisgado pelo governo aberto e veio aqui contribuir, então também fico muito feliz e agradecer imensamente a contribuição de todos e todas aqui, porque foi um ótimo trabalho, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Excelentes participações, excelentes vivências, excelentes colocações aqui de todos. Bem feliz com essas contribuições. Ai, obrigado por ouvir a gente. Falo bastante, meu Deus. Obrigado. Pode falar mais, a gente está aqui para isso. A casa é nossa, a casa é sua. Eu vou desejar parabéns para vocês, porque realmente precisam ouvir a comunidade, né? Como a gente sabe, cada um tem a sua característica, não dá para, como é que se fala quando é igual? Padronizar, né? É o que eu sempre falo lá nas reuniões da subprefeitura, porque até bairros mesmos próximos têm diferença, né? E é muito importante ouvir a população, a comunidade. Isso faz muita diferença. Parabéns para todos vocês. A gente que agradece. E a gente convida, né, a acompanhar nossas redes sociais,
que a gente vai, enfim, aí atualizando, né? Essa é uma parte da cocriação do Plano de Ação e Governo Aberto, então a gente tem uma outra parte que a gente vai sentar com as secretarias, né, que são especialistas no tema, para discutir as contribuições, e a partir daí redigir compromissos, e esses compromissos depois serem submetidos a essa parceria internacional para Governo Aberto que a gente citou no vídeo, né? Então ainda tem um caminhozinho para a gente seguir. E peço para vocês se acompanharem, né, respondendo o Leandro. Leandro, se você pudesse escrever via o formulário de inscrição, é melhor porque a gente envia um lembrete com link, né? Mas no formulário tem também o link de acesso. Eu vou pegar aqui para colocar no chat e aí fica mais fácil, porque a gente vai mandando lembrete com link específico. Só um minuto. Aí aqui Bom, no. Oh, não, perdão. pode falar, Bruno. Aqui no chat tá, aí vocês podem identificar, né, que vai estar lá tanto de transporte e mobilidade quanto de obras públicas. Então vocês estão convidados a compartilharem mais com a gente, contribuírem nessa construção. Obrigado. Bianca? Não, excelente. Também queria agradecer, né, a todos aqui presentes. Eu acho que esse é o principal desafio, né? A gente tem, né, educação ambiental, a gente desenvolve os planos, né? A Isabela aqui da Uma Paz sabe bem disso. Então, o que mais agrega, né? A gente enfrentar mudanças climáticas e todos esses desafios é escutar as pessoas que realmente vivem a realidade, né, que realmente possuem as suas realidades, trazem essas realidades em pauta para serem debatidas. Acho que isso é essencial, né, para a gente fazer o nosso trabalho. E também queria pedir também para que vocês chamem seus colegas, né, para participarem das oficinas, e é todo um processo muito também de aprendizado, né, Leandro? Acho que mesmo que a gente não entenda 100% do que é debatido, né, nós estarmos lá aprendendo já é um sucesso muito grande, né, para a gente conseguir reproduzir isso para as pessoas mais próximas também. E podem vir, pode falar, porque a gente vai ouvir. A gente vai ouvir, vai anotar e vão dar retorno. Tá aí o pessoal da Secretaria do Verde engajado desde da fase de participação na Exato. plataforma Participe Mais, das consultas públicas. 700 contribuições. Estamos terminando o relatório para dar devolutiva para todas as contribuições. Excelente. Bem, gente, então é isso. Eu vou encerrando aqui a oficina e muito obrigado a todos e a todas. Nos vemos amanhã, aqueles que estiverem interessados. E a gente também tem presencial sábado, então se alguém também quiser ir no presencial, tá convidado. Sábado Mas estaremos no céu Vila Carrão, né? E na E- subprefeitura Santana Tucuruvi, correto? exatamente. Meu Deus, esse povo trabalha demais. Boa noite, pessoal. Adorei participar. noite. Muito obrigada. Obrigado, Tchau, Boa gente. noite, Tchau, tchau. obrigada. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. tchau.